Você investe todos os meses, mas você não sabe exatamente os motivos pelo qual você está investindo? Você não tem prazo, você não tem uma meta de investimento e o pior de tudo, você não sabe quando irá utilizar o seu dinheiro de fato. Isso pode parecer muito inofensivo em um primeiro momento, mas de verdade, isso pode fazer com que você quebre nos seus investimentos. Não saber essas coisas pode até parecer inofensivo, mas esse erro faz com que os investidores acabam perdendo dinheiro ao longo do tempo. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar o porquê que investir sem ter um objetivo, uma meta, é um erro grave e como você pode fazer para corrigir esse erro. Meu nome é Gustavo Augusto, eu sou o criador do canal Legado Econômico e esse é meu espaço onde eu compartilho dicas de dinheiro e liberdade financeira. Todas as quintas-feiras eu estou aqui no YouTube com vídeos novos sobre esses temas. Então se você gosta, assim como eu, desses temas, eu recomendo que você curta o meu canal, bate no sininho para você ser notificado sempre quando um vídeo novo ele vem para o ar. Então para a gente iniciar esse vídeo, primeiramente você precisa saber que investir sem um objetivo, sem uma meta clara, vai fazer com que você tome decisões erradas. Se você não tem os objetivos setados quando você começa a investir, você jamais saberá se esse investimento você pode correr um risco ou não, ou se você deve ser conservador neste investimento. Porque para cada tipo de investimento vai existir uma estratégia e é isso que faz com que você ganhe dinheiro ou perca dinheiro. Por exemplo, um erro muito comum são pessoas que pretendem usar um dinheiro para daqui 6 meses e começam a investir em ações, ou seja, colocam o dinheiro na renda variável. Como o próprio nome diz, a renda variável ela pode variar para cima ou ela pode variar para baixo. Então, se você tem um objetivo de curto prazo, você jamais deverá investir em ações ou na renda variável. Isso porque você pode colocar um dinheiro na renda variável e ver esse dinheiro se desvalorizar daqui 6 meses. Geralmente, investimentos na renda fixa ele é o mais propício para esse tipo de situação. Outro erro muito comum é você colocar um dinheiro que você não pretende utilizar agora, que seria um dinheiro para longo prazo, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e colocar esse dinheiro na poupança. Por quê? A longo prazo, as ações, fundos imobiliários, os ativos em gerais da renda variável, eles tendem a se valorizar. Obviamente, se você comprar bons ativos e você souber exatamente o que você está fazendo. Mas, a longo prazo, eles tendem a se valorizar. Por exemplo, se você for pegar as ações do Banco Itaú ou as ações de Banco do Brasil, por exemplo, você vai ver que a longo prazo, essas ações elas sempre se valorizaram. A curto prazo, você vê que elas têm queda, porque é renda variável, vai para cima e para baixo. Mas, a longo prazo, quando você abre o horizonte, 10 anos, 20 anos, você vê que quem investiu nessas empresas sempre ganhou dinheiro. E aí, a pessoa coloca esse dinheiro que seria para longo prazo numa poupança que sempre perdeu para a inflação. Então, ter um objetivo claro nos seus investimentos, eles vão definir prazo, risco e o tipo de investimento que você vai fazer. Então, para cada investimento existe um objetivo. Esse objetivo ele precisa ser colocado dentro de caixinhas. Curto prazo, que são investimentos de até 1 ano. Médio prazo, que são aqueles investimentos que duram entre 1 a 5 anos. E longo prazo, que são aqueles investimentos de mais de 10 anos. Um tipo de investimento que eu gosto de falar bastante aqui no canal é a reserva de emergência. A reserva de emergência, como o nome já diz, é um caixa que você tem para cobrir emergências que possam acontecer. Ou seja, você não se descapitalizar ou ter que liquidar investimentos para você poder pagar essa emergência que aconteceu na sua vida. Então, a reserva de emergência, ela é um tipo de investimento onde você jamais pode se dar ao luxo de ver o seu dinheiro se desvalorizar. Então sempre procure por uma renda fixa. E o meu tipo de investimento favorito para essa categoria de investimento é o Tesouro Selic, onde eu posso liquidar a qualquer momento, tem liquidez diária esse tipo de investimento e eu jamais irei perder dinheiro fazendo investimento no Tesouro Selic. E um outro tipo de investimento que eu gosto bastante de falar aqui no canal é o investimento para a aposentadoria, onde é longo prazo, ou seja, 20 anos, 30 anos, 40 anos, a depender de quem está me assistindo aqui esse vídeo. Mas nesses tipos de investimento, aí sim eu gosto de correr mais risco, porque na renda variável, como eu já disse no início do vídeo, quanto mais tempo você der para esses investimentos, investindo em bons ativos, maior
é a chance de você ganhar mais dinheiro. Então, para esse tipo de investimento, eu gosto de comprar fundos imobiliários e também ações. E a estratégia que eu mais gosto são as ações que pagam dividendos. É a estratégia que eu uso aqui no canal. E se você quiser saber um pouco mais sobre essa estratégia, recomendo aqui um card para que você saiba exatamente e você possa acompanhar a carteira do canal, onde eu falo todos os meses os investimentos que eu estou fazendo para as minhas filhas. E você pode acompanhar detalhe por detalhe sobre cada um dos investimentos que eu faço. E por que a grande maioria das pessoas, elas param de fazer investimentos ou elas se frustram no meio do caminho? Sabe por quê? Porque elas não têm objetivo. Quando você não tem uma clareza muito bem definida do que você está fazendo, qualquer evento negativo vai fazer com que você desista. E no mundo dos investimentos não é diferente, especialmente para quem investe na renda variável, porque em alguns momentos você vê os seus ativos se valorizarem muito, como é o que está acontecendo agora na Bolsa de Valores no Brasil, e em outros momentos você vai ver o seu patrimônio se desvalorizar muito. E é por isso que quando você tem um objetivo bem claro e definido com o seu perfil de investimento, você não desiste. Você sabe que você está na direção certa, você tem metas a cumprir e essas metas elas são batidas independente do cenário que esteja acontecendo. Um exemplo muito comum disso é a pessoa começa a investir há um ano e ela fala assim, não estou vendo resultado, mas é óbvio que ela não vai ver resultado em um ano. Porque os investimentos que ela está fazendo para maturar precisariam de pelo menos aí 10, 15, 20 anos. É óbvio que essa pessoa ela acaba se frustrando e ela para de fazer os investimentos. Outro exemplo muito comum são aquelas pessoas que ficam girando carteira. Eles não dão tempo para que um ativo ele gere frutos e eles acabam trocando porque houve uma diquinha na internet ou um amigo que fala de um novo ativo e fazem aquela troca onde as corretoras adoram, que acaba gerando apenas taxas para as corretoras e as pessoas acabam perdendo dinheiro. Então, para a gente poder finalizar esse vídeo com chave de ouro, você precisa saber que investir com objetivo traz disciplina e constância, que são duas palavras que andam muito juntas quando nós falamos de investimento. Porque de fato, quando você sabe exatamente os motivos pelo qual você está investindo, fica muito mais fácil você manter os seus aportes e passar pelas tempestades que qualquer investidor passa ao longo da jornada. Por exemplo, eu invisto para a minha aposentadoria. Então, qualquer volatilidade que eu enfrente a curto prazo não me faz perder as estribeiras. Eu sei que no curto prazo tudo pode acontecer. Inclusive, eu torço para que as ações que eu tenho em carteira, elas caiam. Por quê? Quando elas caem, eu posso comprar mais. Uma das ações que eu gosto bastante e tenho aqui na carteira do canal são as ações do Banco do Brasil. Então, eu torço para que essas ações elas caiam, sem perder os fundamentos, obviamente. Por quê? Ao invés de eu conseguir comprar uma, eu posso estar comprando duas, talvez 3 ações pelo mesmo preço. Ou seja, o que eu mais quero é acumular o maior número de ações nos meus investimentos para a minha aposentadoria, para que lá na frente eu tenha uma renda passiva que custei todo o meu estilo de vida. Então, ter objetivos claros transformam os seus investimentos em um compromisso e não numa aposta, que é o que a grande maioria dos investidores hoje fazem com seus dinheiro. Agora eu queria saber de você quais são os seus objetivos com os seus investimentos. Escreve aqui abaixo para mim, porque vai ser muito legal a gente poder trocar uma ideia e talvez você consiga trazer mais clareza para os seus investimentos. Eu vou ficar muito contente se você puder compartilhar comigo aqui nos comentários. E se você gostou desse conteúdo, então curta esse vídeo, curta meu canal, bate no sininho para você ser notificado, porque todas as quintas-feiras eu estou aqui com vídeos novos para falar sobre dinheiro e liberdade financeira. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, fui!